Eu declaro o julgamento de Lavoisier aberto. Daremos a palavra às testemunhas daremos a palavra aos advogados de defesa. Agora eu vou chamar a testemunha Madame Lavoisier. Madame Lavoisier, qual o objetivo de Lavoisier ao conduzir suas pesquisas? Lavoisier buscava maneiras de introduzir suas conclusões para a melhoria da sociedade, principalmente para amenizar as dúvidas da época. Como seu marido realizava os experimentos? Ele retomava os estudos de outros pesquisadores para testar sua veracidade e, a partir daí, construir suas próprias conclusões. Por que Lavoisier é tão criticado em relação às suas ideias? Porque ele buscava inspiração em outros experimentos, os melhorava e tirava suas próprias conclusões. Os advogados de acusação têm alguma pergunta para a testemunha? Sim. Bom, a gente queria perguntar por que a senhora escondeu a carta. Se o conteúdo da carta fosse realmente relevante, eu não teria escondido em algum lugar onde ela poderia ser encontrada. Eu provavelmente a teria queimado ou enterrado em algum lugar distante da cidade. Daremos a palavra à advogada Isabela. Eu gostaria de chamar a testemunha Ciência. Tanto Scheele como Price obtiveram oxigênio antes de Lavoisier. Então, como essa descoberta é atribuída a ele? Porque o Lavoisier foi o primeiro a elaborar uma teoria para explicar a importância e o papel do oxigênio para a combustão e outras reações químicas estudadas na época. Quais as contribuições de Lavoisier para a ciência? Ele explicou de forma simples e criativa vários problemas que intrigaram os cientistas antecedentes a ele, como o problema da combustão, respiração humana, composição química da atmosfera, a oxidação dos metais, entre outros. Você acha que, apesar de todos os seus experimentos, as ideias dele foram meras cópias? Não, ele usou os experimentos dos outros para tirar suas próprias conclusões. Agora os advogados de acusação têm alguma pergunta à testemunha? Você acha justo prejudicar tanto economicamente quanto no âmbito social a camada mais baixa da sociedade em prol de um avanço científico que em muitos casos pode ser reparado? Na verdade, Lavoisier às vezes ajudava a classe mais pobre, ele emprestava dinheiro com baixos juros e vendia produtos da sua propriedade para melhorar os preços no comércio. Continuaremos com a advogada de defesa Tainá. Eu vou chamar a testemunha Ruth. Ruth, de todos os conhecimentos que você tem, você considera Lavoisier o pai da química moderna? Sim, Lavoisier fez várias descobertas, né, e isso contribuiu para a fundação da química tal qual como nós conhecemos hoje. E as descobertas dele também foram convertidas em benefício da população, né? Como foi o caso lá da iluminação das ruas lá que ele fez com base no azeite de oliva e tudo mais. Mas ele foi um cientista que fez várias descobertas e eu considero ele como pai da química moderna. Por que então você pensa que ele está sendo acusado de fraude? Apesar de todas as descobertas que ele fez, que outros cientistas ainda não tinham feito antes, por que você acha que ele poderia ser acusado de fraude? Bem, porque às vezes ele tinha que se embasar em teorias de outros cientistas, né? Mas ninguém parte do zero, né? Então, eu acho que essas acusações de fraude elas são fundadas, né? Eu acho que... Para você, o Lavoisier merece todo o reconhecimento que ele tem? Ou você acha que ele poderia ser considerado um cientista não verdadeiro? Sim, acho que ele merece, porque ele contribuiu muito para a fundação da química moderna e ele fez diversas descobertas que revolucionaram essa ciência, né? Que passou da alquimia para a química moderna e eu acho que ele merece todo o crédito. Advogados de acusação, tem alguma pergunta a testemunha de defesa? Não? Então prosseguiremos com o tribunal com o advogado de acusação. Como primeira testemunha, eu vou chamar o artesão. Qual era a sua relação com o réu? Bem, eu sou mais uma artesã da classe baixa e eu tinha que pagar impostos para ele do meu baixo salário já. E você, como representante popular, percebeu alguma melhoria no processo e bem-estar do reino?
como o Lavoisier próprio afirmava? Pode até ter havido alguma melhoria no progresso científico, só que ficou restrito só à classe mais alta. A gente mesmo continuou em pobreza. E você concorda com a postura adotada pelo químico, que além de antiética, ia contra os princípios da política revolucionária? Não, pois não é direito de ninguém, muito menos de um renomado químico, tirar dinheiro dos pobres mesmo, já que ele não precisava, ele era nobre. Artesão, em que você se baseou para fazer essa crítica a Lavoisier? Então, me baseei na Fazenda Generale, né, que a gente tinha que pagar o imposto, né, do nosso salário, as taxas que eles tinham que pagar, chamada gabela. Continuaremos com a próxima advogada. Por favor, Edward, qual que era a sua relação com Lavoisier? Eu sou biógrafo de Lavoisier e conheci muito de seu caráter e suas atitudes. E por que Lavoisier escondeu a carta de Shelley que falava sobre os estudos sobre o oxigênio? Lavoisier queria desenvolver estudos e formular uma teoria que seria apenas de sua autoria, uma atitude egoísta. E o que você achou da atitude de Lavoisier de não citar o nome de Shelley na teoria publicada por ele? Achei injusta, pois ele deveria receber ao menos um pouco do mérito que Lavoisier recebeu, visto que sua carta auxiliou muito seus estudos e serviu de base para sua teoria. Alguma pergunta, advogado de defesa? Como que ele poderia tirar as conclusões de que o Lavoisier não queria usar o comentário do outro cientista na sua pesquisa, sendo que ele foi um dos primeiros a tirar as conclusões que relacionam o oxigênio com a combustão? Mas os primeiros conhecimentos de Lavoisier, através dos estudos, eu pude ver que os primeiros conhecimentos vieram através da carta de Shelley, que foi enviada a Lavoisier. Daremos continuidade ao julgamento com a próxima advogada de audiência. Eu convoco o Príncipe. É verdade que você descobriu o oxigênio? Bom, inicialmente, Carl supôs a existência de um gás que compunha vários outros elementos. Mas após algumas experiências próprias minhas, eu pude verificar a existência desse gás. Como foi o experimento? Bom, inicialmente eu peguei mercúrio, uma mistura de mercúrio com os outros elementos, coloquei numa garrafa de vidro e aqueci. O que deu origem a um gás, que depois que eu coloquei uma vela próximo a esse gás, a chama ficou muito mais intensa do que normalmente. Como Lavoisier teve acesso a essas informações? Bom, depois que eu voltei para Paris, como ele era meu amigo, ou pelo menos achava, eu relatei meus experimentos para ele e 11 anos após eu ter relatado, ele reaproveitou todos os meus experimentos. Alguma pergunta?